E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês um aplicativo do FieldView que vai estar te auxiliando aí na sua jornada da agricultura digital. Fica comigo que eu vou te mostrar algumas funcionalidades que existem dentro desse aplicativo e que vai te ajudar aí no dia a dia do campo. Hoje eu vou apresentar para vocês o aplicativo do FieldView, que nós costumamos a chamar ele de FieldView preto, porque o fundo ali do aplicativo é preto, tá? Então nós temos hoje dois aplicativos, o FieldView, então que eu comentei que a gente comumente chama ele de preto, e também nós temos o CAB, que a gente até fala o aplicativo branco, para o cliente conseguir diferenciar qual dos dois, né, que a gente vai estar trabalhando. Hoje a gente vai falar só do aplicativo preto, então, e depois, posteriormente, eu vou estar gravando outro vídeo também para explicar algumas funcionalidades do CAB, tá bom? Inicialmente, aqui dentro do FieldView, ele é como se fosse uma réplica assim do site. O que você encontra dentro do aplicativo preto também significa que as suas informações, o que está ali nele, estão salvas na nuvem. Então, as suas informações, elas já estão salvas. Quando a gente inicialmente abre o aplicativo, a gente tem essa visão, tá? O meu aqui, no caso, eu estou abrindo no iPad, tá? Mas aí você vai estar abrindo no celular, seja iOS ou também Android. No Android ele muda um pouquinho o layout, né? Então a forma ali às vezes que aparece alguma informação, mas ambas informações têm nos dois sistemas operacionais de celular, tá bom? Então a gente abrindo a conta, primeiro de tudo que a gente vai encontrar é a opção de radar. O radar meteorológico, ele mostra a previsão das próximas 6 horas. Então, aqui embaixo vocês notam que ele tem um playzinho, né? Então, até agora, a hora que eu estou fazendo o vídeo, quando eu apertar aqui o play, ele vai mostrar a previsão, então, aí de chuva para as próximas 6 horas. Nesse caso aqui, dificilmente vai aparecer alguma nuvem, alguma coisa, porque aqui na região a gente realmente não tem previsão nenhuma, tá? Mas você apertando, ele vai mostrar, então, conforme vem, né, essas nuvens, né, conforme que vem a intensidade dessas chuvas. Eu não sei se vocês recordam lá no site que eu comentei, que dentro do FieldView a gente tem a previsão georreferenciada, né, a previsão do tempo georreferenciada, que é de acordo com cada posição de talhão. Conforme eu tô falando aqui com vocês estão vendo, né, que aqui a barrinha embaixo, ó, ela já carregou e ela então vai mostrando aí a previsão das próximas 6 horas. Além disso, a gente também tem as chuvas das últimas 24 horas, né? Então, qual que foi aí a precipitação que aconteceu nas últimas 24 horas? Que você pode estar utilizando isso aqui até, né, para o futuro planejamento aí de aplicação, né, ou até de qualquer outra operação. A gente tem, então, essa parte do diagnóstico FieldView, que essa parte do diagnóstico FieldView é quando a gente recebe as nossas imagens de diagnóstico. Então, um exemplo, né? Nesses talhões aqui que vocês estão vendo que está mapeado, a última imagem que a gente recebeu de diagnóstico foi no dia 10 de maio. Então, até aqui em cima vocês podem ver que ele está ordenado pelas mais recentes, né? E com quais são as culturas que a gente tem. E ela mostra tanto a parte de monitoramento quanto a parte de vegetação, que eu também expliquei já no vídeo anterior lá qual que é a diferença dessas duas imagens. Então isso você também encontra, que serve para você estar acompanhando aí a sua safra, né? Como que está sendo a evolução. Você vai ter então também a parte de análise de produtividade, que neste caso você tem ali o FieldView Plus, né? Então você vai estar fazendo o mapeamento e aqui dentro da análise de produtividade nós temos como se fosse um relatório. Então separado por talhão, qual que foi a sua média, né? E qual que foi a área colhida ali de cada área. E em cima, né, essa borda aqui, você tem um resumo de toda a sua fazenda, né? Então, de tudo que foi colhido, qual que foi a média de sacos úmidos, qual que foi a umidade e qual que foi a produtividade ali final e a média, tá? Isso também por talhão, né? Então, a produtividade média.
E além disso, você também tem separado por variedades. Então, quando você faz o mapeamento do plantio ali com o Field View, você também informa esses dados. E quando você faz a colheita, então ele já compila tudo certinho aqui para você ver qual que foi a variedade que melhor se saiu, né? Qual que teve o melhor desempenho. Ele já traz isso resumido ali para ti. Isso, igual comentei, é para quem tem o Plus ali, né, que faz o mapeamento com o Drive. Mas, Paty, eu não tenho. Eu tenho uma forma de estar, talvez, né, então, lançando esse meu histórico para eu posteriormente estar identificando e até relembrar, né, do que aconteceu naquela safra. Você também pode estar fazendo o lançamento em camadas manuais que nós chamamos. Eu vou ensinar, também vou separar um videozinho, né, separadinho aí, mas a gente tem essa possibilidade, tanto então de fazer a camada manual de plantio, quanto a camada manual de colheita. Não vai ter a variabilidade de campo, como tem, né, com o Drive. Mas eu já vejo de muita importância para vocês a fim de histórico, e também para você, às vezes, até comparar, por exemplo, com essas imagens de diagnóstico, como que está sendo a evolução de cada variedade, né? E até no final ali para você ver se eventualmente algumas manchas, né, que apareceu na imagem de diagnósticos, de certa forma refletiram no mapa de produtividade, tá joia? Então, aí as notificações, né, que são avisos que você vem recebendo, então, um exemplo, né, aqui ó, dia 11 de maio, ele já te informou ali que você recebeu novas imagens, né, de diagnóstico, então, que no caso o satélite passou e fez essa captura de imagens. E você também recebe um alerta, conforme você tem essa atualização de imagens, você recebe um alerta no seu e-mail e até no próprio aplicativo, quando há um aumento de baixa biomassa. Então ele te dá um alerta, ele vai falar, ó, tal talhão apresentou uma queda ali, então, de biomassa, né? Identifique o que pode ter acontecido. E é legal a gente conferir porque às vezes pode ser somente uma interferência de nuvem, mas também pode ocorrer que seja algum problema que realmente está acontecendo ali naquele talhão e se eventualmente você tem, né, alguma ação para estar tentando segurar um pouquinho ali daquele problema, tá joia? E também a parte de atividades, né, que é tudo que você faz. Então, se eu adicionei um PIN, que eu vou estar mostrando o que é, um subtalhão, se eu acrescentei algum dado, tudo isso vai mostrar nessa parte aqui de atividades. Agora, na parte aqui de talhões embaixo, é um resumo que vocês podem ver até que o aspecto dele é muito parecido com o site. E é bem parecido mesmo. Então, do lado esquerdo, você vai ter toda a sua relação dos seus talhões mapeados e à direita, onde que eles estão posicionados, né, geograficamente. E conforme você vai clicando em cima de cada um deles, então ele vai abrir, né, todo o mapa bem parecido ali com a parte do site, tá? Então ele vai te mostrar todos os mapas, né? Até vou clicar aqui para você ver, ó, resumo de talhão, plantio, manejo, colheita. Enfim, aqui na esquerda, né, vocês podem notar que, como nesse caso desse cliente, ele tem mapeado a parte de colheita, então aparece ali o resumo para ele. E o que eu quero mostrar a mais para vocês, que isso tem dentro do site também, mas eu vejo muito mais usabilidade nele no aplicativo. Porque quando a gente, né, no caso, pega o celular, vai para o campo, ou neste caso aqui que eu tô com o iPad, né, mas a gente pega o iPad, vai para o campo, então eu vejo ele mais usabilidade no aplicativo do que no próprio site. Mas essa função existe em todos os aplicativos, tá bom? Que nesse caso aqui, eu vou começar da esquerda então para a direita, que é o subtalhão. O que seria o subtalhão? Nesse caso que ele tem mapeado as operações, quando eu seleciono alguma região, eu vou pôr um exemplo aqui, ó, eu quero olhar o que tem de média nesse pedacinho aqui que eu circulei. Ele vai me gerar este relatório de subtalhão. Então isso serve para, por exemplo, eu quero fazer um teste, eu quero circular, como que eu faço para ver esses resultados? É o subtalhão, tá? Eu até posteriormente vou estar postando também outros vídeos mostrando isso bem na prática, mas para vocês entenderem que a gente tem essa opção. Então, selecionando o subtalhão, ele vai resumir, né, vamos assim, vai fazer um relatório daquela parte que eu circulei. Então, nesse caso, ele vai mostrar
o que tem plantado, né? Porque o cliente tem mapeado qual que foi a população média, qual que foi a altitude de plantio, qual que foi a data desse plantio. E se vocês notarem, ele mostra também a média de produtividade de cada um desses fatores. Então, a de população, vocês podem ver que tem ali uma correlação de produtividade média, de parte de altitude também. E nesse caso, ele só tem, onde eu circulei, ele só tem uma data de plantio. Mas se ele tivesse mais, também estaria aparecendo, tá bom? Você pode salvar, você pode fazer anotações, você pode, enfim, fazer o teu banco de dados mesmo ali da sua lavoura. Além dessa informação, você tem também o PIN, que é esse alfinetinho aqui. Eu vou pôr um exemplo aqui, ó, bem nessa pontinha, aqui embaixo, no biquinho. Esse PIN, ele funciona, eu até às vezes correlaciono ele como se fosse as bandeirinhas, né? Então, isso é uma das opções, né? Uma das funções que talvez o PIN aí tenha no campo, mas você também pode estar utilizando ele para marcar algum ponto de atenção. Um exemplo que eu vou trazer para vocês, eu acompanhei uma vez uma colheita com um cliente e ele tinha um problema com reboleiras das vassouras, que nós chamamos, que é uma planta daninha. Quando você passa colhendo, então ela é meio uma moita, né? Quando você colhe, ela some. E ele falou que ele queria fazer um manejo um pouquinho diferenciado, só que só para essas moitas, no caso aqui, tinha da planta daninha. Conforme a gente foi colhendo, o operador ia marcando esses pins. Então, quando ele passava ali, que ele vinha que tinha uma grande concentração dessa planta daninha, ele ia e marcava um pin, que era um ponto de atenção. No final, quando ele mesmo, que era o próprio operador, ele foi fazer a aplicação, ele fez esse manejo direcionado somente nessas reboleiras, né, nessas moitas então que tinha dessa planta daninha. Então, isso foi uma funcionalidade que ele achou para o PIN. Então, você pode estar utilizando o PIN da forma que você melhor, né, preferir aí, que você melhor se encaixar. Eu utilizo bastante, né, principalmente para marcar bandeirinhas, mas vocês podem estar fazendo da forma que preferirem. E dentro do PIN, vocês podem notar que a gente pode pôr um título, né? Então, no caso que eu usei eu de exemplo, né, a parte de bandeirinhas, mas que nem daquele cliente, né, reboleiras, então, de vassouras. Você pode pôr alguma anotação, então vamos dizer que você seja um consultor e está utilizando a conta do cliente, você pode pôr alguma anotação, estive na propriedade, fiz uma visita e constatei tal problema. Você pode adicionar fotos também e você vê que ele também marca a posição georreferenciada. Então, igual eu usei ali do exemplo de um consultor, vai um consultor e faz essa identificação desse problema. E o proprietário quer ir lá e conferir se realmente tem esse problema ou o que pode ser, você vai diretamente pela localização, que você vai cair exatamente certinho ali em cima da onde até esse consultor esteve que marcou o PIN. Salvando, ele vai ficar registrado bem certinho no ponto que você marcou, tá? Eu tenho um vídeo, inclusive, na minha outra rede social, onde a gente tá andando com um cliente na lavoura e a gente utiliza a marcação dos pins para fazer a marcação das bandeirinhas. Então, se depois vocês quiserem conferir, deem uma olhadinha lá, tá joia? Isso aqui dentro do aplicativo tem uma funcionalidade que tem também dentro do site, mas eu particularmente gosto bastante de ver dentro do aplicativo, só que isso é dentro daí do iPad. No celular, como ele é pequenininho, infelizmente não tem, mas que é a parte de divisor de telas. Eu vou colocar aqui um plantio, tá? Vou pôr até por população. Nesse caso aqui deles, eles fizeram com taxa variável, então vocês podem notar que ela tá bem mescladinha ali. Vocês notem que quando tem um maisinho branco no meio da minha tela. E se vocês notarem, ó, quando eu mexo, ele mexe ambos os mapas. Então, que ele vai te auxiliar você identificar aí, por exemplo, né? Eu quero olhar aqui onde eu tinha uma população um pouquinho maior. Como que foi o meu desempenho? Você consegue comparar. Lembra que eu comentei do subtalhão, que ele faz um resuminho? Eu vou pegar aqui, ó, e vou circular aqui, aqui tem 1, 2, 3, 4. 4 manchas, ó. Para vocês verem na prática, né, como que funciona um subtalhão. Vocês viram que aqui, ó, por população, ele separou, né, certinho, então ali, aqui,
Você tem também a parte de altitude e data de plantio, como eu comentei, ele vai puxar toda a informação que você tem mapeado com parte de plantio, ele vai conseguir puxar então ali no teu resumo do subtalhão. Aqui do lado esquerdo, você indo um pouquinho mais para baixo, você vai ver que tem a previsão do tempo, né? Então, direcionada para aquele talhão ali, que tem tanto por horário e também quanto diário. Você também vai conseguir criar relatórios em PDF. Então, por exemplo, eu quero esse PDF aqui para me mandar para o cliente porque eu andei visitando. Ele cria, então, o resumo, né, um relatório ali em PDF e daí é só você estar compartilhando, tá bom? Ele sai com as informações de quando que foi plantado, quando que foi colhido, né? São todas estas informações. Você também vai ter a parte de relatório. A parte de relatório é uma funcionalidade nova, né, que veio recentemente, mas que também é um compilado das suas informações do que você tem, que você pode separar elas, seja por plantio ou por aplicação, né? Então, e selecionada aí qual que é a safra ali que você quer estar olhando, vou pôr aqui 23 soja. Aí você pode também separar esse relatório, seja por talhão ou por variedade. Então, qual que é o fator ali que eu quero estar acompanhando? Você vem e faz essa marcação. Ele sai, então, todo esse relatório. Também é possível você estar compartilhando, você estar, né, exportando esse mapa. Aí, eu quero pôr para o Excel para mim fazer as minhas avaliações. Fica bem à vontade, vamos dizer assim, você pode estar optando da forma que melhor te atende. Esse relatório era uma funcionalidade que até o momento só tinha no site, né? Então, hoje que a gente tem também disponível ali bem mais prático, né? Bem mais fácil, que ultimamente, né, eu pelo menos, eu sempre estou muito mais no celular do que no próprio computador. Então, hoje tem essa funcionalidade dentro do aplicativo também. Além disso, você consegue ter acesso às prescrições, que lembra que eu comentei que eu vou fazer um videozinho separado, mas tudo que você fizer de prescrição, ele vai mostrar aqui para ti. E essas prescrições, você fazendo elas já vão puxar automaticamente para, né, para dentro aqui da plataforma. Se vocês notarem bem no cantinho direito, tem um Field View Cab. Quando a gente aperta, ele já direciona a gente diretamente lá para o aplicativo do Field View Cab. Esse aqui é o aplicativo, ele é como se fosse a sua conta, né? Então, realmente. Então, volto a falar, se dentro do Cab você viu que a sua operação não está refletindo dentro, né, por exemplo, aqui do Field View do aplicativo preto, significa que essa informação ainda precisa ser sincronizada, precisa ser atualizada. Paty, eu vi que aqui uma das informações não está correta. Como que eu faço para corrigir elas? Você pega, entra daí dentro do site, faz a correção. Se você, né, quer dar mais uma lidinha de como que é, volta no videozinho ali do site, que eu explico brevemente como que a gente faz essas correções. E tudo isso, se vocês podem notar, a gente tem bastante parte de análises, né? Então, parte de relatório, parte de visual, de você ver o que teve melhor desempenho, o que não teve. Então, por isso que, volto a falar, é muito importante você ter esses dados mais precisos com o que realmente aconteceu ali na sua lavoura. Porque daí a sua análise, né, o seu planejamento até, ele vai ficar muito mais fácil, muito mais prático, se ela estiver bem mais precisa com o que tem no campo, né? Porque daí vai estar condizendo ali com a tua realidade. E principalmente eu acho que o fator aí primordial é você ter sempre isso de fácil acesso na palma da sua mão. Então, aonde você estiver, você pode estar utilizando o Field View. Quero ir para o campo. Até se vocês notarem que eu tô aqui com ele aberto, tem a minha bolinha azul, que é a minha posição georreferenciada, é onde eu estou neste momento. O que eu aconselho, né, se você quer estar utilizando isso no campo, você fazer então, né, a abertura do teu talhão, aqui, né, vou até usar um de exemplo, o primeiro aqui, abro ele e eu me direciono até o talhão. Quando eu chegar até o talhão, vocês vão ver que vai ter a minha bolinha ali, azulzinha, que vai estar marcando minha posição georreferenciada. E conforme a gente anda no campo, essa bolinha ela vai seguindo a gente. Então você daí pode estar utilizando para você fazer algumas marcações. E o Field View é justamente para ser uma plataforma aí do seu dia a dia, para estar te acompanhando em toda essa evolução aí da safra. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigada.
Não deixa de se inscrever e deixar o seu like aqui no canal para a gente continuar produzindo muito conteúdo legal aí para vocês, que a nossa intenção principal é realmente te ajudar a trazer mais informações, melhores informações aí para você usufruir da plataforma da melhor maneira possível. Certinho, pessoal? Muito obrigada e até a próxima!